Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acredita no mundo espiritual? Saiba que o mundo espiritual ele é mais real do que a gente pode imaginar. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu era nova convertida e eu estava pegando o metrô e ele estava lotado de gente, normal, né? Quem mora na cidade de São Paulo. E eu estava em pé no lado da porta e quando eu olhei uma senhora de idade, chegou. E eu vi essa senhora, entrou naquele metrô com a cabeça baixa, triste, muito sofrida. E ela ficou ali sentada. Eu fiquei olhando para ela e eu tive muita compaixão dela. E como qualquer cristão que exerce a sua fé, né, o primeiro momento é o que? Eu vou orar. Eu vou interceder por essa senhora. E assim eu fiz ali mesmo em pé, segurando ali no ferro, e eu só curvei minha cabeça, fechei meus olhos e comecei a interceder pelaquela senhora. Eu falei, Senhor, visita aquela senhora, ajuda ela, Pai. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Haja na vida dela. E então eu abri o olho. Amados, quando eu abri os olhos, que eu olhei para aquela senhora, a fisionomia dela mudou. Não era mais ela que estava ali. Se é que você me entende. Eu vi um rosto transfigurado no rosto dela, um rosto horrível, demoníaco. E ele olhou para mim assim, com a cara de ódio, querendo me pegar, sabe? E aí eu olhei assim, a princípio eu tomei um susto, eu não imaginei aquilo. E eu tomei um susto tão grande que eu comecei a interceder por mim. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu, me ajuda, meu Pai. E comecei, eu tentava assim até me afastar, mas não dava porque estava lotado de gente. E nova convertida, eu não sabia o que fazer naquele momento. Então eu só pedi socorro ao Senhor. Eu estava orando pelaquela senhora, eu estava intercedendo por ela. E quando eu vi aquela transfiguração na minha frente, eu comecei a interceder por mim. Então foi uma experiência assim que eu vou levar para o resto da minha vida, que marcou muito mesmo. Mostrar para as pessoas que o mundo espiritual ele é mais real do que a gente imagina, né? E o que eu entendo com essa passagem que eu passei, que às vezes a gente está vendo uma pessoa ali comum, normal, mas por trás existe algo maligno agindo ali. Então hoje eu entendo que aquela senhora estava sendo oprimida por um espírito maligno. Entende, amados? Então, é essa mensagem que eu quero passar para os irmãos. Saiba como orar, porque o mundo espiritual, ele vai reagir. Deus ainda abriu minha visão para que eu visse aquele acontecimento. Mas muitas vezes a gente não vê, a gente não enxerga. E a gente acaba recebendo ataques. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que se eu tivesse conhecimento naquela época e eu tivesse feito a oração certa, e não era por mim naquele momento, não. Era realmente continuar intercedendo e dar a ordem ali, sai em nome de Jesus. Eu declaro a cura sobre a sua vida, porque eu acredito que ela estava sofrendo de alguma enfermidade, né? Aquele espírito estava causando alguma enfermidade na vida dela, né? Oprimindo ela, porque ela estava muito mal. E Deus me permitiu ver. Só que eu não sabia como agir. Eu tive medo na hora e eu recuei, né? Então, eu creio que muitos de vocês, cristãos, no início da caminhada, foi assim, porque a gente não nasce sabendo, como criança, como bebês carnais. E no mundo espiritual a mesma coisa, né? Paulo fala, como que eu vou falar com vocês sendo bebês na fé, né? Eu tenho que dar o leitinho, né? Estou conjecturando, então a gente tem que crescer espiritualmente também. Então, eu estou contando os meus testemunhos lá de trás, né? Lá de trás. Aí, conforme for passando o tempo, eu vou passando mais testemunhos atualizados para os irmãos verem como é que é a nossa vida
espiritual na presença do Senhor. Não é nada fácil, mas Deus dá vitória. Então, se hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, se fosse lá atrás, o que eu faria? Expulsava aquele espírito maligno e aquela senhora estaria liberta daquele mal pelo poder do nome de Jesus. Amém? Porque é só através dele. E o nome dele ia ser glorificado. Eu não sabia e ficou por isso mesmo. Só ficou a experiência para eu contar. Amém, amados? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos estar compartilhando as experiências aqui. Se você já passou por algo assim, algo do tipo, coloque aí nos comentários. Amém? Vamos estar conversando. Depois eu vou estar fazendo lives para a gente tirar algumas dúvidas. Eu vou estar falando sobre sonhos. Você que me acompanha, então, aguarde, que eu vou falar muito sobre sonhos. Eu vou fazer orações, vou trazer palavra aqui também para os irmãos. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Fique na paz do Senhor.